Bom dia, alunos do curso de Introdução à Engenharia de Petróleo. Eu vou fazer um teste em que eu vou filmar as aulas para vocês e expor o conteúdo que a gente tem no material que foi passado para vocês através do Dropbox, do Trello e através do grupo de WhatsApp da disciplina. Bem, esse curso de Introdução à Engenharia de Petróleo, ele tem como objetivo passar uma série de conceitos básicos sobre o que é engenharia. Essa parte é composta de 5 aulas que são dadas no primeiro sábado. E essas aulas são dadas, a primeira aula é dada pelo coordenador do curso, que apresenta o curso, e depois um conjunto de 4 aulas que eu ministro para vocês. Em seguida, vem uma etapa que cobre a parte de engenharia de exploração de petróleo. Nesta etapa, vocês terão 4 aulas, será o segundo sábado, e teremos aulas de geologia do petróleo, geoquímica do petróleo, geofísica do petróleo e petrofísica. Então, serão 4 professores diferentes que vão ministrar essa segunda parte para vocês e que trata da parte de exploração de petróleo, que é basicamente localizar os campos de petróleo. Em seguida, vem a terceiro grupo de aulas, que é no terceiro sábado, que trata da engenharia de produção de petróleo. Quer dizer, depois que eu descobri onde tem petróleo, eu vou ter que produzir esse petróleo, e aí vocês vão ter 4 aulas aqui. Uma aula falando de modelagem matemática computacional, uma aula falando de engenharia de reservatório, como funciona um reservatório, uma aula falando de engenharia de poço, o que é um poço, o que é perfuração, o que é completação, e uma aula de elevação e escoamento, de forma que a gente vai ter, então, completado o ciclo que envolve o que é engenharia de petróleo, quer dizer, conceitos básicos de engenharia, conceitos básicos de exploração de petróleo e conceitos básicos de produção de petróleo. O meu nome é André Duarte Bueno, o meu e-mail é andreduartebueno@gmail.com. Eu passei para vocês no grupo do WhatsApp, vocês têm o meu telefone, dá para entrar em contato se houver necessidade. E vocês estão eu creio que já estejam todos incluídos no grupo do Trello, no board da disciplina e no grupo em que eu compartilho arquivos através do Dropbox. Esse modelo de aula que a gente utiliza aqui, ele foi passado para os professores e eu pedi para que todos eles usem o mesmo modelo, que é um template de apresentação que facilita, porque cria um padrão de apresentação para a disciplina. Então, basicamente, nós temos aqui as 3 partes da disciplina que nós vamos ver. Introdução à engenharia, que é o primeiro sábado, o primeiro bloco de aulas. Introdução à engenharia de exploração de petróleo, que é o segundo bloco de aulas. E engenharia de produção de petróleo, que é o terceiro bloco. Dentro desse primeiro bloco, nós vamos ter as aulas de a engenharia, o que é engenharia, como que trabalha um profissional engenheiro, como é que funciona a vida de um engenheiro no caso de petróleo, e informações sobre sucesso profissional, quer dizer, quais são as coisas que eu preciso fazer de forma cotidiana e de forma planejada para que eu seja um bom profissional de engenharia. Esse curso, ele tem, essa aula de hoje, ela tem o seguinte conteúdo: o que é engenharia, o que é um curso de engenharia de petróleo. Então, primeiro, o que é engenharia em si. A seguir, o que é um curso de engenharia de petróleo. Nós vamos falar um pouco de história do petróleo. Na verdade, história, nessa aula a gente fala da evolução histórica da engenharia, como é que ela foi evoluindo. Numa das próximas aulas a gente vai falar da história de engenharia de petróleo. A gente fala alguns conceitos de artesanato, engenharia e ciência, que é diferenciando essas coisas, entendendo que cada vez mais engenharia e ciência estão entrelaçados, mas existem algumas diferenças básicas. O que caracteriza a engenharia de um modo geral, engenharia civil, engenharia mecânica, engenharia elétrica, todas as engenharias. Quais são as novidades da engenharia moderna, o que a gente tem visto e que tem se apresentado como novo e que a gente deve estar por dentro para que a gente possa se diferenciar. Por que a gente deve escolher um curso de engenharia, o que vale a pena, o que não vale a pena, o que vocês vão ver ao longo do curso, e isso dá uma ideia geral de por que é tão bom ser engenheiro. Eu sou engenheiro, gosto muito dessa profissão e eu espero que vocês venham a gostar também.
E alguns cursos de engenharia, as características comuns. Os cursos costumam ter um ciclo básico comum e essas são aquilo que tem de comum dos cursos de engenharia. Bem, a primeira coisa que eu vou apresentar para vocês é uma definição do que é engenharia. Essa definição, ela coloca uma série de aspectos do que é um curso de engenharia de petróleo e ela visa apresentar para vocês as etapas com as quais nós costumamos lidar quando temos que desenvolver um projeto de engenharia. Então, nós vamos ver essa definição a seguir. Então, o que nós temos aqui? O que é engenharia? Então, historicamente, essa palavra engenharia, ela deriva de engenho, de engenhoso. Então, o engenheiro é, primeiramente, uma pessoa engenhosa, no sentido de que sabe fazer. Ele é aquela pessoa que faz. Então, o engenheiro tem essa característica. Alguns cursos que a gente tem dentro da universidade, que vocês vão conhecer outros colegas da química, da física, da matemática, eles são bastante teóricos e menos práticos, menos aplicados. A engenharia, ela tem um viés bastante aplicado. Então, o engenheiro é aquele que faz. Então, o engenheiro civil é aquele que constrói obras de engenharia civil, como portos, aeroportos, edifícios e assim por diante. O engenheiro mecânico lida com equipamentos de grande porte, equipamentos de pequeno porte, que lidam com a parte de escoamento de fluidos, bombeamento, entre outras questões de engenharia mecânica. O engenheiro elétrico, eletricista, ele trabalha com toda a parte de equipamentos, equipamentos elétricos, como um notebook, por exemplo, e a parte de transmissão de energia, estações, subestações e assim por diante. O engenheiro de petróleo, ele vai lidar com duas partes principais, que é a parte de exploração de petróleo e a parte de produção de petróleo. Então, o que caracteriza o engenheiro é esse aspecto dele ser engenhoso, no sentido de ser inovador, de ser interessado, curioso, e é aquele que faz. Então, é aquele que, além de ter a curiosidade, é aquele que faz. E a engenharia hoje é aquela pessoa que faz com conhecimento adquirido ao longo do curso de engenharia. Então, ela é uma pessoa que aplica os conhecimentos teóricos na prática. Então, o filósofo e as pessoas da área humana se preocupam com os conceitos, com as ideias, e as definições não são tão rigorosas. Valem algumas interpretações diferentes. O matemático, o físico e o químico se preocupam com conceitos teóricos com bastante rigor, com bastante detalhamento. E não existe tanta necessidade de aplicação. A aplicação é uma consequência natural. O engenheiro, ele usa as ideias, os conceitos, a ciência, principalmente a ciência hoje em dia, o conhecimento científico e o conhecimento prático, para fazer engenhos, para fazer as coisas. A engenharia é a área do conhecimento que alia a arte, ciência e tecnologia na transformação da matéria, ou seja, na exploração de recursos naturais para o desenvolvimento de sistemas e produtos úteis às pessoas e à sociedade. Então, a gente vai pegar um conjunto de materiais, vai desenvolver um projeto, vai pegar um conjunto de materiais, esse conjunto de materiais entra num sistema e a gente, nesse sistema, vai manipular esses materiais de tal forma que no final a gente desenvolva alguma coisa que seja útil à sociedade. Geralmente esse sistema vai ser ou um sistema de software ou um produto, como um televisor, como um computador, como um poço perfurado, como uma sonda, uma plataforma ou algum equipamento que o engenheiro costuma desenvolver. Então a gente usa a matéria-prima e energia para transformar as coisas em produtos, processos e serviços. E essa transformação que a gente faz, ela tem que ser feita de forma consciente, quer dizer, o engenheiro, todos os engenheiros têm uma disciplina de meio ambiente, às vezes mais de uma, às vezes tem alguma disciplina de energias alternativas, de conservação de energia, porque a ideia é que essa transformação da matéria para o desenvolvimento de novos produtos, ela seja o mais eficiente possível, o mais ecológica possível, sem danos à flora, à fauna e aos ecossistemas. Esse é um ponto que já está pacificado nas engenharias e a preocupação com o meio ambiente é uma coisa fundamental em todas as engenharias
e em especial na engenharia de petróleo. Essa é uma definição que eu costumo apresentar, que é um pouco diferente dessa anterior, e ela é mais baseada nas etapas com as quais a gente costuma lidar. Então, se eu sou engenheiro, eu vou basicamente lidar com o desenvolvimento de um projeto de engenharia. E um projeto de engenharia envolve uma série de etapas. Então, o que a gente vê nessa tela, nessa página, é basicamente essa definição de engenharia que leva em conta as etapas que eu vou ter que desenvolver ao longo do meu projeto de engenharia, da elaboração desse produto final que eu quero. Então, o que a gente tem aqui? Essa definição é a definição completa de engenharia e eu sempre sugiro decorar, porque ela é o básico do que vocês vão ver ao longo de todo o curso de engenharia e do que vocês vão lidar no futuro na profissão de vocês. Vocês vão estar sempre lidando com ou todos esses aspectos ou algum desses itens de forma mais específica. Então vamos lá à definição. O que é engenharia? A engenharia é o processo metodológico, sistemático e disciplinado que envolve a especificação do sistema ou produto a ser desenvolvido. O que é isso? Significa que a gente tem que ter um documento com começo, meio e fim que define com clareza aquilo que a gente pretende desenvolver. Qual é o produto que eu quero desenvolver? Qual é o sistema de engenharia que eu quero desenvolver? E eu faço um documento que define isso com clareza. Esse documento é o documento chamado de especificação. Depois que eu tenho esse documento de especificação, eu tenho que fazer uma segunda etapa, que é a elaboração. O que é essa elaboração? Ela é o estudo do problema. Envolve uma equipe, a delimitação do problema. Porque se eu tenho um problema para resolver, se eu tenho um escopo de um problema, se eu tenho um sistema ou produto para resolver, eu tenho que definir com clareza o que ele é, que é a minha especificação, e tenho que estudar esse problema. Então, se a gente já soubesse a solução, provavelmente a gente já teria o projeto pronto. A gente não sabe. O que eu tenho é um problema de engenharia para resolver, e o que eu vou fazer é, a partir da especificação, estudar o problema para entender com clareza esse problema. Então, a elaboração é a etapa fundamental em que eu vou me aprofundar, eu vou ler livros, eu vou ler artigos, eu vou estudar outros projetos de engenharia desse tipo para entender bem o problema que eu tenho, para poder elaborar uma solução. A gente só consegue elaborar uma solução de engenharia eficiente se eu fizer um estudo bem abrangente do meu problema e se eu conseguir delimitar ele com clareza, saber até onde eu devo me aprofundar e até onde deve ir a minha solução. A terceira etapa ela é a etapa de análise do problema sobre pontos de vista macroscópicos e microscópicos. A ideia é que eu possa verificar o problema de mais de longe, uma visão mais macro, e depois eu possa atacar no desenvolvimento do projeto nos seus aspectos mais específicos, mais detalhados. E eu vou fazer isso, uma visão de longe, uma visão de perto, de dois pontos de vista diferentes. O primeiro deles é a parte da estrutura do meu problema. Geralmente uma solução de engenharia ele tem uma estrutura. Então se você fala de uma edificação, você tem uma estrutura, que é a parte estrutural da edificação. Que é a parte do projeto geral da edificação, a estrutura dela, as paredes, o teto e assim por diante. Então eu estou lidando com a estrutura do meu problema. A segunda parte é a parte da dinâmica, quer dizer, se eu tenho uma casa, eu faço um desenho de uma casa e depois eu tenho que fazer testes com esse desenho, que é levando em conta que as pessoas estão dentro da casa, os armários estão instalados, ela abre um armário, ela abre uma porta, qual a distância que eu tenho que ter dos diferentes armários, da geladeira, da pia, da cozinha, para que a cozinha funcione bem, para que a minha casa funcione bem. Então, todos os projetos de engenharia, a gente tem uma análise da estrutura da solução que eu estou desenvolvendo e da dinâmica, que são as coisas em funcionamento. Então, a estrutura do meu poço de petróleo, com os equipamentos, fiz a perfuração, eu faço a completação, que é equipar o meu poço, e depois eu ainda tenho que testar ele, eu tenho que analisar ele em funcionamento. Como ele vai funcionar? O que acontece se tiver um dano à formação, uma incrustação? O que acontece se estraga uma bomba? O que acontece se cai uma peça lá dentro? Qual o procedimento que eu vou ter que tomar? Então eu penso na estrutura e eu penso no sistema em funcionamento.
E isso eu faço durante a análise. Então a análise tem como resultado uma série de pré-projetos da solução. E esses pré-projetos levam em conta tanto a estrutura do sistema quanto o funcionamento do sistema. A quarta etapa, ela passa pelo projeto do sistema. Esse projeto ele se refere à definição da arquitetura a ser utilizada, ou seja, quais os sistemas externos, ferramentas, equipamentos e procedimentos. São os detalhes de como eu vou fazer. O que significa isso? Significa que eu posso, por exemplo, ter a especificação de um projeto para fazer uma casa. Eu vou lá, estudo o problema, converso com as pessoas que vão morar na casa, elaboro um rascunho inicial, faço uma análise do terreno, faço uma análise da qualidade do solo, faço um pré-projeto e faço uma análise das pessoas andando pela casa e assim por diante, de forma que eu vou ter planta baixa, vou ter algumas plantas da minha edificação. Esse projeto, eu consigo terminar ele ali na etapa de análise, eu consigo ter uma série de projetos feitos num documento que eu vou entregar na prefeitura para fazer essa obra, para executar esse serviço de engenharia. Só que agora eu tenho que tomar algumas decisões de projeto, que é, por exemplo, qual equipe eu vou contratar para fazer essa casa. Se eu estiver falando de um poço, eu vou ter que definir qual é a equipe que vai lá perfurar o poço, qual é a sonda que vai lá perfurar o poço, quais são as empresas que vão trabalhar comigo para perfurar esse poço. Então eu vou ter que fazer uma seleção de equipamentos, uma seleção de empresas e uma seleção de pessoas. E essa seleção, ela só pode ser tomada mais à frente. E quer dizer, eu posso ter o projeto do poço, mas na hora de executar, por exemplo, eu fiz um projeto de poço agora, mas aí a execução dele pode ser para daqui 1 ano, para daqui 2 anos, para daqui 3 anos. Depende como está o mercado do petróleo. Então, quando eu for executar, eu vou ter que verificar quais são as equipes que estão disponíveis para mim executar o poço. Então, essa etapa de projeto, ela vai definir quais são as empresas, as ferramentas, equipamentos e procedimentos que nós vamos usar, de fato, para perfurar o poço ou para fazer uma casa. Então, eu tenho que passar para essa etapa, que é uma etapa de definição da arquitetura do sistema que eu vou utilizar. Finalmente, vem a quinta etapa, a gente já passou por especificação, elaboração, análise, projeto, e agora vem a implementação. A implementação é, de fato, a execução. Se for de uma casa, eu vou executar a obra da casa. Se for de um poço, eu vou executar as etapas de perfuração, completação e e os diversos testes que eu tenho que fazer com o meu poço de petróleo. Então, a implantação é quando a gente efetivamente faz as obras. E para fazer, eu vou ter que seguir uma série de normas e padrões e mecanismos de qualidade e controle de qualidade. Então, se eu for fazer uma casa, tem uma série de normas que eu tenho que seguir, que estão estabelecidas pelo Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, pelo Conselho Federal de Engenharia e por órgãos diversos, se foram como, por exemplo, os órgãos ambientais, a Prefeitura, o Governo de Estado, a Fundação de Meio Ambiente e assim por diante. Então tem uma série de normas e regras que eu, como engenheiro, sou obrigado a obedecer, e aí tem toda uma série de procedimentos que a gente tem que fazer antes de executar, antes de implantar o sistema. Finalmente, depois que eu monto os sistemas, que eu implemento os sistemas, eu vou fazer uma série de testes para verificar se está tudo funcionando. Se eu fiz uma casa, eu vou testar se as torneiras estão funcionando, se as tomadas e os interruptores estão funcionando, se a bomba da cisterna está funcionando. Enfim, eu vou testar se a casa está funcionando direitinho, se sai água no chuveiro, se a água está quente e assim por diante. Tem que testar se está tudo funcionando. Se for um poço de petróleo, eu vou ter que fazer uma série de testes. Então, eu vou ter que testar se ele está fluindo, se as bombas estão funcionando, se eu estou perfurando, se o sistema de bombeamento da lama de perfuração está funcionando e assim por diante. Na verdade, os testes a gente faz ao longo de todo o projeto. Depois a gente vai ver isso mais em detalhe, mas todas essas etapas que eu falei, elas passam por teste. A especificação, a elaboração, a análise, projeto e implementação, cada uma dessas etapas, na verdade, a gente faz alguns testes de análises lógicas e de funcionamento para ver se as coisas estão se encaixando. Depois de fazer a especificação, a elaboração, a análise, projeto, implantação e testes, eu vou chegar a uma etapa de documentação. Por quê?
Porque tudo aquilo que eu fiz, durante todas essas etapas, eu tenho que documentar e tenho que entregar. Eu tenho que fazer projetos e tenho que entregar na prefeitura, eu tenho que fazer projetos e entregar no órgão do meio ambiente, eu tenho que fazer os projetos e entregar no CREA local e é uma série de documentos que a gente tem que fazer e entregar em diversos órgãos diferentes. Então a gente tem que documentar todas as etapas que a gente fez num projeto de engenharia. E essa documentação a gente vai ter que entregar em diferentes órgãos ou dentro da empresa em que a gente trabalha. Finalmente, eu tenho que prever mecanismos de manutenção, ou seja, a manutenção tem dois viés. Uma manutenção de funcionamento, quer dizer, estragou um chuveiro, eu tenho que ter mecanismos previstos para fazer com que o chuveiro volte a funcionar. Estragou uma bomba de um poço, eu tenho que ter mecanismos de retirada da bomba antiga e instalação de uma bomba nova para poder fazer com que eu volte a produzir petróleo. Então isso tem que estar previsto. A manutenção dos sistemas que eu desenvolvo, das obras que eu desenvolvo, ela tem que estar prevista. Eu tenho que ter um documento que prevê como que vai ser feita a manutenção. E, finalmente, a gente sempre faz uma análise também de viabilidade econômica, viabilidade ambiental e assim por diante. Vocês fazem o curso de engenharia de petróleo e o curso de engenharia de petróleo ela tem sempre uma análise de viabilidade técnica, quer dizer, se é possível produzir, se é possível produzir numa quantidade razoável, e econômica, se eu consigo produzir com lucro. Se eu for produzir petróleo, mas for ter prejuízo, se o meu custo de produção de um barril de petróleo for $30 e o valor de mercado for 20, significa que eu vou gastar 30, vou ganhar 20 e vou ter um prejuízo de 10. Então, esse projeto torna-se inviável nos dias de hoje. Pode ser que esse mesmo projeto, no futuro, com o barril custando um valor mais alto, ele se torne viável. Então, todas essas contas de viabilidade técnica, viabilidade econômica e viabilidade ambiental a gente faz no projeto. Em todas essas, a gente desenvolve, na verdade, boa parte dessas etapas para depois executar. Então, todas essas análises de custo são feitas antes e durante a vida útil de um poço de petróleo, de um reservatório ou mesmo de uma obra de engenharia civil, elétrica ou mecânica. Então, eu vou pedir para vocês que decorem essa definição. Eu não costumo pedir para decorar absolutamente nada, mas essa definição ela realmente é muito importante porque ela dá um embasamento teórico e lógico de toda essa sequência que vocês vão ver ao longo de toda a vida de vocês. Vocês vão ver isso aqui ao longo de toda a vida de vocês de forma repetida. Então é importante dar uma decorada nesse material.